Vamos, Renato. Eu só estou enxergando vultos agora. Então, sem óculos, eu tenho miopia, 4,5 graus de miopia, mais astigmatismo. Então eu não consigo enxergar direito. Só consigo enxergar aqui, por exemplo, um foco brilhante aqui na minha frente. Porque ela brilha bastante, não? Mas para eu enxergar, eu preciso colocar os meus óculos. E o tema de hoje vai ser esse: olhos bons ou olhos maus? Vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, muito obrigado por nos trazer aqui essa manhã. Pai, ajuda-nos, Deus eterno, agora a meditarmos na sua palavra. Não somente termos a expectativa de escutarmos uma pregação, Pai eterno, como qualquer outra, mas sim, Pai, escutarmos algo que pode fazer com que nós mudemos nossa perspectiva, a maneira com a qual nós enxergamos essa vida, a maneira com a qual nós temos a percepção do que é real e do que é ilusão. Ajuda-nos, Pai eterno, a refletirmos bastante, Deus, e a termos uma visão correta das coisas de acordo com as lentes que vêm do Senhor e não com as nossas lentes subjetivas que muitas vezes distorcem as imagens, Pai eterno, e fazem com que nós vivemos uma ilusão nesse planeta, Pai. Mas sim, Deus eterno, ajuda-nos a enxergarmos como seu Filho Jesus enxergava. Precisamos tanto, Pai, da lente de Jesus, para enxergarmos o coração, o nosso coração primeiro, Pai, o coração das pessoas que estão ao nosso redor, discernirmos, Pai, como ajudá-las, como nos dedicarmos a ela da forma correta, como amarmos, Pai eterno, as pessoas como Jesus Cristo amou, e não de acordo com os padrões que nós achamos que é amor, Pai eterno. Não servirmos de acordo com o que nós achamos que devemos servir, Pai, mas sim servirmos, Pai eterno, com o coração de Jesus, Deus. É tão difícil isso, Pai eterno, por isso que nós estamos aqui hoje, Deus, clamando ao Senhor, Pai eterno, porque por nós mesmos nós não conseguimos, Pai, precisamos da ajuda uns dos outros, como a sua própria palavra usa, Pai, constantemente a frase uns aos outros. É o que nós precisamos, Pai eterno, é o que nós queremos fazer aqui, aprendermos a amar uns com os outros, porque o Senhor Jesus, Pai, está aqui materializado no meio de nós, Pai eterno. O que um tem de defeito, o outro tem de qualidade, e assim nós vamos complementando uns aos outros para nos parecermos mais com Jesus, Deus. Por isso eu clamo ao Senhor, Pai eterno, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai eterno, hoje aqui, Pai, a termos uma noção exata, Pai, do que fazermos e de como devemos nos portar, Pai. Termos os olhos bons segundo a sua concepção, Pai eterno. Obrigado por tudo, seja conosco, em nome de Jesus que oramos, agradecemos. Amém? Amém. Hoje o tema é olhos bons versus olhos maus. Como são os seus olhos? Como está a sua saúde oftalmológica espiritual? Não? Como que está? Eu não estou aqui para discutir como está a sua saúde visual, fisicamente falando. Você busque um médico para isso, não? Mas como que está? Como está a sua visão espiritual? Você é uma pessoa que se julga enxergar bem as coisas espirituais? O que falta para que você consiga enxergar questões e sair de uma vida de ilusão? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vamos ter algumas perguntas no final e alguns desafios também, mas antes quero apresentar algumas de nossas irmãs de São Paulo que estão aqui, fora a Letícia, que não é mais em São Paulo, agora é carioca do Rio de Janeiro. Mas nós temos aqui a Gabi, a Giovana, a Camila e a Harumi. Sejam bem-vindas. Elas estão aqui, elas são irmãs lá da nossa igreja de São Paulo. De qual região vocês são? Sul e Oeste. Então sejam bem-vindas também. Aqui nós temos só Niterói e Rio de Janeiro, por enquanto, regiões, mas estamos todos juntos aqui. Amém? Vamos abrir a Bíblia então. Vamos ver o que Jesus fala sobre olhos bons e olhos maus. Amém. Vamos Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 22 ao 23. Diz assim: os olhos são
a candeia do corpo. Vamos parar um pouquinho por aqui. O que seria uma candeia? Uma espécie de lanterna hoje em dia. Nessa época, a visão que as pessoas tinham dos olhos, não que os olhos eram receptores da luminosidade, mas sim os olhos projetavam luminosidade. Então foi essa linguagem que Jesus utilizou para poder alcançar o coração de algumas pessoas que estavam ali. Os olhos são a candeia do corpo, ok? Ilumina para que você consiga enxergar e trazer para dentro de você algumas coisas. Então cada um de nós temos uma lanterna aqui, um farol. E esse farol está nos nossos olhos. Ele ilumina as situações de acordo com a regulagem desse farol. Às vezes o farol pode estar embaçado, às vezes o farol pode estar com uma lâmpada queimada, ilumina só um pouco, às vezes só tem uma lanterninha ali, às vezes o farol é muito forte e por ser muito forte você não consegue enxergar direito também, porque se for muito forte a iluminação, você não consegue enxergar algumas coisas por causa da força da luminosidade, não? Ela pode distorcer as cores, por exemplo. Então tem que ter uma regulagem correta dessa candeia, dessa lanterna. Vamos continuar aqui. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A regulagem, lembra? 23. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Uau! Se você pode projetar trevas. Jesus está dizendo aqui que essa lanterna pode ser uma lanterna de escuridão, trazendo uma falsa noção da realidade, uma ilusão daquilo que é real aos olhos de Deus. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu vivi muito tempo da minha vida assim, achando que o que eu enxergava, a noção que eu tinha das coisas, era aquilo que era real, quando na verdade era uma ilusão. Talvez nós estamos vivendo aqui numa ilusão, alguns de nós, enxergando coisas de acordo com a lente da tradição religiosa com a qual nós fomos educados desde crianças, ou talvez de acordo com o que a mídia passa para a gente do que é certo e o que é errado, ou talvez a nossa ilusão, a nossa lanterna está tão desfocada que a gente fica confuso, a gente não sabe mais o que é real e o que não é real. Pode ser que a minha maneira de enxergar as coisas não seja uma maneira correta. Você quer analisar isso hoje? Você quer ver o ponto de vista bíblico acerca disso? Ou você quer continuar na sua maneira de enxergar as coisas? Essa é a primeira pergunta. Se você quiser, presta atenção nessa pregação, que a Bíblia vai falar com você e vai nos ensinar através de 2 exemplos de como viver com os olhos bons ou como viver com os olhos maus, ok? Nós vamos ter uma noção espiritual e vamos ter algumas perguntas sobre isso. Para entender o que Jesus quis dizer, vamos entender alguns pontos espirituais que vão nos desafiar. Normalmente nós não gostamos de desafios, porque desafios, eles fazem com que nós tenhamos que sair de um certo comodismo. Eu estou tão acostumado com essa minha vidinha, a maneira que eu enxergo as coisas, e está dando certo. Eu estou ganhando meu dinheirinho aqui, sabe? Eu tenho minha família, eu tenho alguma estabilidade em algumas questões, sabe? Meu time está ganhando. Talvez você viva numa ilusão aí em relação a time. Eu vou dizer para vocês, eu estou muito grato que a Letícia está com a gente aqui. É verdade. Mas ela vive uma ilusão terrível. Ela tem. Ela é corintiana. Mas nós temos mais palmeirenses aqui. É difícil falar Palmeiras no Rio de Janeiro. Tem mais flamenguistas. Mas temos vascaínos também. Isso
Botafogo, Fluminense. Mas eu sou palmeirense, então eu vou falar de Palmeiras. Então, mas a gente tem expectativa, Letícia, que você tenha uma visão correta das coisas. Mergulhe aí seu farol. Mas a palavra grega para olhos bons é aplos. Eu não sou nenhum erudito em grego, sabe? Eu não sei muito de grego, deixo isso para Ismael, que fez letras em grego, não? Mas a palavra aplos no grego significa algo único, focado ou algo generoso. E olhos maus é a palavra poneros. Significa um olhar egoísta, ingrato, invejoso, negativo, focado apenas em bens materiais ou focado na sua própria vida. Enxerga as coisas para que possamos ter algum proveito disso. Tem muito a ver com a motivação do nosso coração. É bom entendermos isso, ok? Então, quando o meu olhar sobre tudo, todas as coisas, é simplesmente para que eu possa obter algo de vantagem na minha vida, é o poneros. Quando o meu olhar é generoso, eu enxergo as coisas para poder servir as pessoas de acordo com o que Deus acha que é serviço. Quando eu não estou iludido pelos meus maus desejos, é aplos. Então, temos uma distinção aí. Nós vemos então que tem uma ligação muito grande com o nosso coração e com as nossas motivações. Depois, a partir do versículo 24, Jesus fala de não poder servir a dois senhores, Deus e dinheiro. Então está levando para esse contexto e falando que o olho mau também tem a ver com ganância. A ganância é uma coisa que talvez hoje em dia, no mundo que vivemos, não causa tanta perplexidade. Às vezes achamos que é até legal ter ganância. Uma pessoa que trabalha, ganha dinheiro. Uau, quero ser como você. Não? Puxa vida, eu quero ter esse dinheiro que você tem. Eu quero ter os bens materiais que você tem. Então, normalmente a ganância, ela é vista, muitas vezes, sob o ponto de vista positivo. Ok? Mas, aí que está a distorção. Às vezes o que nós consideramos positivo, pode ser algo muito negativo. E a ganância é uma das coisas que a Bíblia combate fortemente. A Bíblia deixa claro que um ganancioso vai para o inferno, está nas trevas. A Bíblia fala de inferno, Jesus falava de inferno. Se você não acredita no inferno, você acha que Jesus então é mentiroso. Porque Jesus fala de inferno, porque nós não queremos pensar coisas negativas, não? Não queremos falar de inferno, não queremos falar de pecado, queremos subjetivar as coisas, relativizar as coisas, né? Quando se trata de coisas muito ruins, né? A gente não quer tocar nesse assunto, mesmo porque eu não quero que ninguém me incomode com isso. Jesus fala de pecado, a Bíblia dá nomes aos pecados. Se você abrir, tem uma lista grande lá em Gálatas 5, 19 em diante. Você vai ver uma lista enorme do que é pecado, do que é errado. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus trata disso com muita seriedade. E Jesus fala de um inferno, que é o Geena, que é diferente do inferno Hades. O Hades é como se fosse uma antessala do inferno. O Geena é um local de destruição total e completa. Esse é o significado da palavra Geena, quando Jesus fala de inferno. É um local de destruição. Quando a pessoa vai para ali, ela é completamente destruída. Então é algo muito sério para tratarmos, não? Então, se você está com uma doença que está te destruindo, você quer tratar a doença. Você não quer ignorá-la. E falar assim, deixa lá, eu quero tratar, eu quero ver quais são as condições que eu preciso, as coisas que eu preciso fazer para poder tratar dessa doença. O que eu estou dizendo aqui são doenças da alma. Que eu preciso tratar dessas doenças e preciso enxergar quais são as consequências de eu não tratar esse tipo de doença espiritual. Eu preciso lidar com isso. Então eu preciso acreditar que o inferno existe.
Eu preciso falar de inferno porque Jesus falava de inferno. Eu preciso falar de pecado porque Jesus falava de pecado. Porque a Bíblia trata muitas vezes de pecados, dá exemplos maus em relação a isso. Eu não posso relativizar isso. Mas não é o que nós queremos escutar domingo de manhã. Queremos sair daqui com esperança, alegres e felizes. Ou seja, queremos sair daqui iludidos, com foco distorcido dos meus olhos. Queremos sair daqui corintianos. Queremos. Temos que sair aqui conscientes, não? Brincadeira à parte, isso é algo muito sério. É algo muito sério. Por que Jesus associa a candeia aos olhos? Porque é com ele que nós temos a expectativa, porque é a nossa fonte de orientação, com a qual nós vemos o mundo e obtemos valores individuais. Se estiver distorcido, viveremos uma ilusão perigosa. A palavra ilusão significa confusão entre algo que parece ser alguma coisa com aquilo que realmente é. Usando o linguajar de hoje em dia, ilusão é o sabor. É o sabor. Então, mas não é a realidade. Não? Então nós não vivemos um sabor cristianismo aqui. Você vive um sabor cristianismo. Ah, eu vou para a igreja. É igual, olha só. É igual você. Imagina. Vou dar um exemplo aqui que veio na minha mente agora. Imagina você ir para um jogo de futebol no Maracanã, Flamengo e Vasco. Hoje tem Flamengo e Vasco. Então, toma cuidado na hora que sair daqui, vai dar uma confusão aí, tá bom? Mas, imagina você for num jogo Flamengo e Vasco, só que é um jogo diferente. Os jogadores estão ali com as suas melhores vestimentas, não? Estão ali com a sua camisa bonita, do Vasco ou do Flamengo, estão treinados, mas no jogo não tem gol. Não tem a trave, o travessão e as duas traves. Imagina como deve ser emocionante esse jogo. Chutando a bola para um canto, chutando a bola para o outro, né? É um sabor Vasco e Flamengo. Não é um jogo real. E às vezes a nossa vida espiritual é assim. Não temos um objetivo, um foco espiritual, a lanterna bem ajustada, para que possamos tomar decisões pessoais em nossas vidas. Nós não vemos quais são os interesses de Jesus, qual é o foco de Jesus. Vivemos o sabor cristianismo e não o cristianismo verdadeiro. Como tem sido a sua vida? Você vive uma ilusão ou uma realidade do que é correto aos olhos de Deus? E como saber isso? É algo muito simples, irmãos. Abre a Bíblia e se submeta a ela. Abre a Bíblia, leia. Você lê a Bíblia todos os dias? Você busca praticar o que está na palavra de Deus? Você busca ajuda uns dos outros? Às vezes nós não entendemos alguma coisa, por isso que nós somos uma igreja, para podermos ajudarmos uns aos outros a entendermos alguns valores espirituais daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Precisamos do que se chama discipulado, onde nós ajudamos, encorajamos as pessoas, damos exemplos. Às vezes o que eu não entendo aqui, eu converso com o Rafael e eu começo a entender. Às vezes o que, sei lá, a Ana Lu não entende, ela conversa comigo, e assim a gente vai trocando as ideias, as experiências, e buscamos nos afinar para cada vez mais nos parecermos com Jesus e termos a sua visão. O que é viver numa ilusão? É eu vivo do meu jeito e vou tocando a vida, mas eu não me submeto à palavra de Deus. Aqui é uma questão de submissão, não é uma questão de entender o que é certo apenas. Muitas pessoas entendem o que é correto, mas não se submetem ao que é correto. Para se submeter precisa ter o quê? Humildade. E quando não há humildade, é porque tem alguma coisa dentro de mim que eu não quero mudar. Se eu estou com o meu coração completamente aberto para a palavra de Deus, não importa qual assunto vai ser tocado, eu vou querer mudar, porque a palavra de Deus está dizendo. Agora, se eu estiver fechado, você pode ler a Bíblia 5 vezes num ano. Você pode fazer um curso de teologia. Você pode estar no meio de nós aqui por anos. Não vai adiantar nada.
Porque meu coração está fechado. Meu coração não está aberto para mudar coisas profundas na minha vida. Agora, você está com o coração aberto? É diferente. Ainda que você conheça pouco a palavra de Deus ainda, você já vai ver que a palavra de Deus vai ter sentido na sua vida. Essa é a grande questão. O que nós queremos é que a palavra de Deus tenha sentido em nossa vida. É isso que nós queremos. Não queremos que a palavra de Deus seja apenas algo que me traz conhecimento e me ajuda a saber o que é certo e o que é errado. Ainda que seja importante isso também. Mas queremos que ela tenha sentido. Quando nós começamos a praticar a Bíblia, nós começamos assim, agora eu estou entendendo as coisas. Agora eu sei por que isso aconteceu na minha vida há tanto tempo atrás. Agora eu sei por que então aconteceu. Agora eu sei, eu conheço agora quem é o Renato e o que eu preciso mudar. Essa é a grande diferença. Quando a palavra de Deus começa a ter sentido na sua vida. Mas como ter sentido se você não lê a Bíblia? Como ter sentido se você não busca ajuda? Como ter sentido se você não abre o coração? Esse é um coração cujo corpo tem um olho mau, porque enxerga as coisas de acordo com seus próprios interesses. Vamos ver um exemplo disso? Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis 21. Vamos ver alguém que tinha um olho mau. Só que você pode enxergar esse exemplo e pode pensar assim: mas esse foi Acabe, não? Um cara terrível, um rei terrível. Eu não sou assim. Você pode pensar assim: eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa. Se eu me comparo com o que há de pior na humanidade, eu vou ser uma pessoa o quê? Boa. Então, Acabe, Satanás, se eu me comparo com essas pessoas, ou alguém que está preso, que cometeu algum tipo de barbaridade, um assassino. Eu não sou assassino, não sou estuprador, não sou ladrão, sabe? Eu não sou uma pessoa que faz o que é errado. Então, se eu me comparar com o que é ruim, todo mundo pode ser bom. Mas não é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Ela nos ensina a nos compararmos com quem? Quem é bom agora? Quem é bom? Quem não precisa mudar o coração? Isso é o cristianismo. Quando nós nos comparamos com quem? Com Jesus. Então vamos olhar Acabe, vamos ver algumas nuances do caráter dele que talvez sejam incrustadas no nosso próprio caráter, ok? 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Ele queria ter uma horta, um jardinzinho ali, já que fica ao lado do meu palácio. Imagina só, você está no seu palácio toda hora olhando para aquele terreno. Que ia dar uma horta boa para mim ali, não? Então aí, o olhar, o foco, olhou o terreno e queria algo que para ele? Algo para ele. Ele não olhou aquele terreno e falou assim: puxa vida, que legal, Nabote, você tem um terreno legal, boa, vou te ajudar aí a fazer uma horta se você quiser, me coloco à disposição aí. Não. Daí quem sabe Nabote dava um pé de alface para ele, alguma coisa. Não sei, mas não seria com essa intenção, mas ele, algo mais cooperativo, mas não, ele olhou, viu com seus olhos maus e quis algo para ele. Por que olhos maus? Vamos continuar. Já que ficou lá no palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Ele decretou isso. Ele falou assim: eu te dou qualquer dinheiro, eu te dou uma vinha melhor do que essa, mas eu quero essa horta aqui do lado do meu palácio. É o que eu quero. Versículo 3. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Ou seja, era um bem cujo afeto que ele tinha para esse bem era algo muito especial. Ele tinha uma ligação emocional, Nabote,
com esse bem. Então ele não queria se desfazer desse bem. Por conta disso, era algo inestimável para ele. Versículo 4. Então Acabe foi para casa o quê? Aborrecido. Aí revelou sim qual é o foco dele, não? Indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se de comer. Que menino mimado. Que coisinha, né? Que coisa. Meu Deus. A gente dá risada aqui e tudo, mas a gente age assim, pode agir assim na voz. É verdade. É assim. Você pode estar aqui no culto hoje, no meio de irmãos, com aquela cara emburrada. As coisas não estão acontecendo como eu quero na minha vida. Eu não tenho muita ajuda como gostaria de ter no discipulado. Eu não tenho o bem material que outra pessoa tem. Eu não tenho a beleza do outro irmão. Eu não sou tão bonito como o Renan assim. Eu posso falar isso, que eu sou seguro da minha masculinidade. Minha esposa é incrível. Mas eu não tenho assim a simpatia, né, do Renan. Então, mas eu vivo a minha vidinha aqui. Estou no meu cantinho. E é muito triste para mim viver essa vida, é muito pesado para mim, é demais, porque eu não sou bonito, porque eu me olho no espelho toda manhã. É muito pesado porque eu não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, é muito pesado porque eu vejo pessoas felizes e eu não consigo ser feliz. Então, estar triste num culto onde nós estamos louvando a Deus diz muito a respeito de você. Diz muito. Toda vez que eu penso nisso, eu penso em Nabote, em Acabe, eu mudo minha postura na hora. Com o que eu me pareço mais, né? Então esses são os olhos maus, aquele olho que quer as coisas. E ele se recusou até comer. Acabe não conseguia desfrutar de nada do que tinha, porque os seus olhos eram maus. Assim é uma pessoa que tem olho mau. Ela não consegue desfrutar das coisas. Por quê? Está ingrata. Não tem uma satisfação espiritual das coisas. Não entendem pessoas assim o propósito espiritual de nós estarmos nesse mundo. Porque eu vivo nesse mundo para ter e não vivo nesse mundo para deixar de ter. Essa é a diferença. É verdade. Então a nossa luta é para não ter as coisas, não para ter as coisas. Quando eu tenho meu coração despojado das coisas materiais, daquilo que eu vejo, pode ser materiais, pode ser emocionais, pode ser o que for. Se eu tenho um coração assim, despojado, um coração que não está nem aí, não, um coração que jogou as coisas para o alto, como nós falamos no último culto, lembra? Joga para o alto as coisas, né? É isso que nós temos, joga para o alto, joga para Deus, vamos viver a nossa vida, vamos estar felizes, né? Se nós não temos esse coração, é porque temos o olho mau, o olho de Acabe. Ele ficou doente de inveja e desgosto. Essa escuridão da sua visão levou ele a reclamar para sua esposa Jezabel, que tomou uma atitude. Imagina só. A sua esposa, sabe o que ela fez? Coitadinho do meu marido, ele está tão triste, não consegue comer. Vamos matar o Nabote? Vamos matar? Vamos fazer alguma coisa de errado aqui, né? Tramou o assassinato de um homem inocente apenas para tomar um pedaço de terra. Esse é o corpo cheio de trevas. Às vezes há vontade de matar alguém, porque está nos incomodando. Às vezes há vontade de acabar. Por que essa pessoa existe? Se ela não existisse, minha vida ia ser tão legal, tão boa. Tem mulher querendo matar o marido. Não, querendo não. Matando o marido ou matando a esposa. Olha que coisa terrível. Por quê? Por causa dos olhos maus de querer ter. Todo assassinato, todo roubo, toda impureza, egoísmo, orgulho, toda ação indecente, de acordo com o que a Bíblia fala, é por causa de olhos maus, motivações
erradas. Verdade, irmão. Como estão seus olhos? Algumas perguntinhas para nós raciocinarmos sobre esse ponto. Quando seus interesses pessoais conflitam com os de Deus, qual decisão você toma? E se esforçar para qual tipo de interesse? Eu sei que isso é errado. Eu sei que isso é o certo. Mas eu quero tanto isso de errado. Eu quero tanto fazer alguma coisa aqui. Meu coração está no meu coração. Meu coração pede isso. Em todo lugar que eu vejo, as pessoas falam: siga seu coração. A Bíblia fala em Jeremias 17 que o coração está doente demais para ser curado. Primeira coisa. Se você ler a Bíblia, você sabe disso. Nem sempre o que o seu coração quer, o que o nosso coração quer, é o que Deus quer. Então, se eu for seguir meu coração, meu amigo, sem discipulado, eu sou uma pessoa perigosíssima. Tem a Bíblia. Eu tenho que negar meu coração. E é o que Jesus ensina: negue-se a si mesmo. Então, quando eu vejo algo errado, se eu me esforço para ter isso, manipulo a situação para que isso aconteça na minha vida, eu estou com uma carga. E às vezes de uma maneira mais dissimulada ainda que a carga. Porque eu coloco uma aparência de uma pessoa espiritual e legal. Eu coloco uma aparência de uma pessoa boa, quando na verdade eu estou manipulando situações para que aquilo que conflita com os interesses de Deus seja feito na minha vida. O que conflita, o que você quer e conflita com os interesses de Deus hoje? Muito bom. Olhos maus. O que faz você ficar emburrado? O que rouba a sua alegria? Ver outros com namorado e você não tem? Com namorada? Dinheiro? Ver outras pessoas felizes? Você... Como essa pessoa pode ser tão feliz? Isso incomoda algumas pessoas. É verdade, é verdade. Muito bom. Ver tanta alegria. Você está aqui hoje vendo os irmãos, as pessoas conversando. Como essas pessoas podem ser tão felizes? Será que tem alguma coisa especial na água aí que o pessoal toma? Não sei. Não tem nada. Por que essas pessoas são tão felizes? Isso incomoda por quê? Porque você não está feliz. E se você não está feliz, as pessoas ao seu redor, você vai trabalhar, às vezes até inconscientemente, para que elas não estejam felizes também. Para você se sentir bem. Algumas pessoas se sentem bem com a desgraça dos outros. E gostam de fofoca. Isso é fofoca. Quando nós falamos dos problemas para nós nos sentirmos bem. Você viu o que aconteceu com o fulano? Você viu o outro perguntando? Você viu o que está acontecendo ali? Porque eu me sinto bem. E eu penso assim: ainda bem que está acontecendo comigo. A outra pessoa, não estou nem aí para ela. A desgraça dos outros me faz sentir bem. Mas eu não tenho esse coração. Investiga. Investiga seus pensamentos. Sabe qual a conversa mais sincera que você pode ter? É aquela que você conversa com você mesmo. É aquela que vai nos seus pensamentos. É aquela conversa sincera. É o que você está pensando agora. É o que você vai pensar quando sair daqui e não falar para ninguém. Essa é a conversa sincera. Investigue esses pensamentos e vê se são puros. Muito bom, Renato. Essa é a conversa sincera. É isso que você precisa lidar no seu coração. Tá bom. Vamos lá. Sua perspectiva de vida é uma ilusão? Ou é uma perspectiva bíblica? Bom, já fiz muitas perguntas, não? Não sou aqui para ficar enchendo ninguém de perguntas. Você faça as suas próprias perguntas. Mas vamos então ver agora o exemplo positivo, ok? Vamos lá. Vamos, Renato. Uma pessoa com olhos bons. Vamos ver o exemplo de José, do Egito. Ele é perfeito para ilustrar olhos bons, porque ele passou por situações extremas que normalmente deixaria muita gente amarga.
muita gente vingativa, muita gente com a alma nas trevas, mas ele conseguiu passar e deixou um exemplo. Obviamente podemos dar o exemplo de Jesus, mas vamos dar o exemplo de José, ok? Porque Jesus já existia na época de José, com Deus, existia. Então, eu tenho plena convicção que Jesus estava com José aqui. José escolheu enxergar a mão de Deus em tudo e se submeteu à vontade de Deus, apesar de interesses contrariados. José, ele foi o preferido de seu pai Jacó, foi vendido como escravo pelos seus irmãos invejosos, que tinham olhos ruins, mas manteve a sua integridade mesmo depois de ser falsamente acusado e preso lá no Egito. Através de um dom que ele tinha, um dom de Deus, de interpretar sonhos, ele previu 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E por causa dessa previsão, o faraó fez com que ele se tornasse governador do país, para poder gerir os recursos que ali estavam. Em um gesto de profunda graça, José lhe perdoou os irmãos que haviam vendido ele como escravo por inveja. E com isso ele declarou que o mal que intentaram contra ele, um atentado contra ele, não fosse mais um mal, mas serviu para o bem. Deus transformou em bem, é o que a Bíblia fala, para preservar uma geração. Vamos ler isso em Gênesis 1, vamos ler um versículo sobre isso em Gênesis 45, versículo 5. Vamos, Olha que Renato. interessante. Nós podemos aprender com isso, não? Gênesis 45, versículo 5. A Bíblia fala assim: agora não se aflijam nem recriminem por terem me vendido para cá. José falando com seus irmãos quando seus irmãos descobriram que ele estava no Egito como governador. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele poderia ter tido uma atitude diferente. Ele poderia falar: tá vendo o que vocês fizeram comigo? Olha, agora eu estou de pé. Agora eu vou postar no Facebook tudo aquilo que eu conquistei nessa vida para que vocês possam ver e morrer de inveja mais ainda. Olha meu Instagram agora aqui, ostentando, não, ostentação. Agora eu sou governador, tudo que você está vendo aqui, eu sou governador de tudo agora. Morro de inveja. Às vezes o Facebook serve para isso, para você mostrar que você conquistou, para que as pessoas possam ver aquilo e falar assim: uau, eu quero ter essa vida. Daí essa pessoa começa a ter essa vida e vai postar também. Ou fica uma competição, quem posta coisas mais, não? Existem filtros para você mostrar uma aparência mais bonita. Então o Facebook é uma alegria para quem tem olhos bons, mas pode ser uma alegria para quem tem olhos bons também. Eu não estou criticando o Facebook nem redes sociais, eu tenho minha conta ali. Eu sou o típico low profile, ok? Então eu não posto quase nada, nem sei mexer direito nesses negócios direito. Então eu tenho lá minha conta no Instagram, mas pode ser para algo positivo também. Podemos usar isso para evangelizar, para ajudar as pessoas também, né? Mas mostrar a realidade. Sim. Então José poderia muito bem ter esse tipo de coração. No entanto, ele escolheu enxergar a mão de Deus em tudo. O filho preferido de Jacó, apesar de ter sido um escravo, ele não tratou com maldade os que fizeram maldade com ele. Por isso que eu falo que tem Jesus aqui, porque essa é uma das palavras do Sermão do Monte. Qual é? Ame os inimigos. Porque se você amar os amigos, até as pessoas pagãs fazem isso. Até um bandido faz isso. Chamam pessoas de irmão, ama os amigos, não? Fazem festa com os amigos e tal. Agora, o segredo do cristianismo qual que é? É amar os inimigos.
Se ele tiver sede, tem água. Ajude. Por quê? Porque aí nós fazemos diferença. Entendemos. E aí nós vamos cumprir o desafio de Jesus de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Por quê? Porque Jesus amou um inimigo. Eu fui inimigo de Jesus por muitos anos da minha vida, fazendo o que Jesus não gosta, traindo Jesus. Eu matei Jesus na cruz, os meus pecados. Mesmo assim, Ele escolheu me amar até o fim. Até o fim. Hoje nós vamos ter uma Santa Ceia aqui. Alguém compartilhando sobre o amor de Jesus. Possamos meditar muito sobre isso. E isso me impulsiona a fazer o mesmo. Não estou aqui para provar quem eu sou, para colocar a roupa mais bonita, para ficar, sabe, me vitimizando para poder chamar a atenção de alguém. Não estou aqui para isso. Alguns podem estar, porque querem chamar a atenção. Mas eu não estou aqui para isso. Por quê? Porque meus valores são outros. Ainda tenho me esforçado bastante. Ainda eu tenho que mudar muitas coisas do meu caráter. Ainda tem coisas que eu nem sei ainda que eu preciso mudar. Porque se Deus mostrar para mim tudo aquilo que eu preciso mudar num dia, eu não sei se vou continuar vivo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai revelando as coisas. E talvez esse culto seja um culto de revelação para algumas coisas. Não tudo ainda. Talvez você tenha aí muitos anos pela frente ainda. Mas talvez tenha algumas coisas aí que Deus vai mostrando. Mas à medida que Ele mostra, Ele vai nos animando para mudar. E nós vamos mudando profundamente. Amém? Para terminar aqui, vamos ler o versículo 50. O capítulo 50, melhor dizendo. Versículo 20. Capítulo 50, versículo 20. Olha mais o que José falou. Ele falou assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Se nós resistirmos, irmãos, ao mal, Ele transforma o mal em bem, para preservar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, que vão ser tocadas pelo Evangelho verdadeiro, que vão começar a ter olhos bons, olhos espirituais, que vão enxergar as coisas que estão acontecendo de forma espiritual, madura, de acordo com a visão de Jesus, de acordo com a visão de Deus. É isso que José está falando aqui, é isso que nós estamos vendo na Bíblia, é isso que Deus está falando fortemente para você hoje e para mim. Versículo 21. Por isso, não tenham medo. Porque sabe por que José fala isso? Porque a principal desculpa é: eu tenho medo, eu não sei o que pode acontecer, eu tenho medo de tomar uma decisão. Não tenha medo. Por quê? Porque o amor, se você tem amor, você não tem medo. A Bíblia fala que o amor supera o medo. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José não tinha todas as garantias do mundo aqui que continuaria a ser governador do Egito, mesmo porque ele foi promovido muitas vezes para muitas coisas, né? Para o chefe na casa de Potifar, para o chefe dos carcereiros quando ele foi preso, e agora como governador do Egito, e sempre tomava uma queda, né? Mas ele enxergava de forma espiritual. Ele não tinha garantia humana. Ele continuaria como governador do Egito o resto da vida dele, mas ele sabia que tinha um Deus poderoso. E ele fala e tranquilizou as pessoas de forma amável. O que é de forma amável? Ser amável é ser uma pessoa que trata com bondade, dá esperança, mas também fala a verdade. Qual o seu melhor amigo? Qual o melhor amigo do homem? É seu cachorro?
cachorro não vai desafiar você. Não vai discipular você. Qual é o seu melhor amigo? É aquele que fala a verdade, mas também dá esperança. Amém. Amém? É o que nós vemos aqui. Deus dá esperança. Deus tem que ser o nosso melhor amigo. Mesmo depois da morte do pai, quando os irmãos temiam que a vingança finalmente viria da parte dele, José reafirma sua disposição em cuidar deles. Esse é o olho bom, aquele que não guarda rancor, aquele que faz as coisas voltadas para servir, aqueles que entendem que esse mundo é temporário e não adianta eu acumular coisas aqui, porque eu não vou conseguir levar nada, os meus tesouros, para os quais eu me dedico a minha vida, precisam ser juntados no céu. Amém. Enfim, irmãos, amigos, olhos maus ou olhos bons? Olhos bons têm um propósito que salva uma nação. Olhos maus têm um propósito que acha que está salvando esse mesmo, mas não está. Possamos ter os olhos de Deus, os olhos de Jesus em nossas vidas, e para Ele sejam dadas as glórias. Amém.